Muito boa tarde a todos, novamente aqui no nosso live do Facebook. O tema escolhido hoje foi um tema chamado tumores ósseos, né? E realmente eu achei o tumor ósseo muito interessante. Eu sou um dos apaixonados por essa patologia. Patologia muito temida no passado, há algum tempo muito temida essa patologia óssea, mas hoje tem um horizonte muito grande e nós vamos tentar abordar de maneira extremamente simples e rápida um assunto tão vasto dentro da nossa área. Eu vou ler aqui para vocês o tumor ósseo. O que é o tumor ósseo? Sinônimo da temível palavra chamada câncer ósseo, tumor ósseo. Ele pode ser da forma primária ou secundária, ou seja, primária, a lesão óssea aparece dentro do osso, e secundária vem de algum local distante, tipo próstata, pulmão, pâncreas, rim, e acomete através da metástase a estrutura óssea. Isso porque o osso, ele é um órgão. O que é um órgão? Tem vários outros tecidos, tipo tecido vascular, tem tecido nervoso, tem até o próprio tecido ósseo. Então a estrutura óssea, ela não é uma estrutura de apenas um tipo de célula. Existem várias células diferentes. Por isso chamamos de osso como um órgão. Da mesma maneira que a pele, da mesma maneira que, por exemplo, o sistema respiratório é um sistema porque existem várias estruturas dentro do sistema respiratório. Então, o tumor ósseo maligno é um tipo de câncer que acomete qualquer osso. Frequentemente, afeta os ossos longos. O tumor ósseo, então, pode ser primário ou um tumor ósseo secundário que venha de uma região distante do corpo. Então, a maioria dos tumores ósseos, os médicos acreditam que seja um erro de DNA. E esse erro faz com que, à medida que a célula se divide, alguma coisa acontece na divisão celular que, de maneira errada, as células serão diferentes das células mães. Em outras palavras, toda vez que uma célula se divide, a filha é igual à célula que gerou. Dentro de um tumor ósseo maligno, a filha dessa célula não se parece mais com a célula mãe. Então o tecido começa a ficar diferente. Essa diferença é que nós chamamos de câncer. E isso que eu defini a vocês é qualquer tipo de câncer. O câncer será, toda vez que acontecer a divisão celular, essas células não venham a se parecer com as células que geraram, acaba se definindo por um câncer. Ok? Então, quando a célula que se divide é uma célula normal, vai determinar o aparecimento de uma lesão tumoral que nós chamamos de câncer. E esse câncer pode ser hepático, pode ser renal, pode ser ósseo, de pele, etc. e tal. Ok? Essa definição é muito importante. Por exemplo, temos uma lesão tumoral em que ela pode ser benigna. O que é uma lesão tumoral benigna? É quando as células filhas se parecem com as células que se geraram. Ou seja, a função dessa célula é a mesma função da mãe. Então isso é um câncer, mas é um câncer benigno, porque as filhas se parecem com seus pais. Deu para entender isso, né? Então nós temos algumas células, alguns tumores benignos, como tumor de célula gigante, cisto ósseo aneurismático. Já as lesões malignas, ou seja, as filhas das divisões celulares, não se parecem com as células mães, como osteosarcoma, que é um tumor primário, ou seja, de origem da célula óssea, mais frequente na faixa etária das crianças. Tumor de Ewing, que é um tumor altamente maligno da estrutura óssea, em que acomete as crianças e adolescentes. Os ossos frequentemente acometidos são coxas, braços e pernas. Condrosarcoma, uma outra lesão primária da estrutura óssea, altamente maligna, que caracteriza o adulto. Por que se chama condrosarcoma? Se chama condrosarcoma porque os pais dessas células são de origem cartilaginosa. Só que tem que as suas filhas não se parecem com os pais.
daí se determinar o aparecimento de condrosarcoma, porque parece com lesão tumoral cartilaginoso. Aqui está o exemplo de um osso normal, um osso chamado fêmur, que por um motivo qualquer começou a se multiplicar células que não se parecem com a sua célula original, que é a célula óssea. As suas filhas se parecem com cartilagens e aparece essa lesão tumoral que é chamada de condrosarcoma. Observem essa região, se aproxime um pouco mais daqui da tela, uma extremidade, uma epífise e região metafisada do osso do fêmur. E aqui nós temos uma área em que começou a se proliferar uma célula que não se parece mais com uma célula óssea, aparecendo então uma lesão tumoral na região distal do fêmur. Uma outra lesão tumoral, aqui chamado de condrosarcoma, né? Em que por um motivo qualquer, um momento qualquer, essas células cartilaginosas se proliferaram, não dando mais aparência de uma extremidade proximal do fêmur, que é chamado de condrosarcoma. Aqui um exemplo, aqui nós temos uma vértebra de perfil, nós temos vértebras, entre uma vértebra e outro disco intervertebral, por um momento se prolifera uma massa, comprimindo agora a medula espinhal, uma lesão primária da vértebra, né? Com lesões desastróficas para essa coluna vertebral. Aqui nós temos uma outra fotografia de uma lesão tumoral, né? Uma lesão tumoral respeitando a cartilagem, a cartilagem de crescimento desse osso. No caso aqui é um húmero, está aparecendo aqui que é um húmero, ou então um terço proximal de tíbia, não sei, né? Aqui a lesão tumoral, olha, as células que se proliferam não se parecem mais com o osso, tá vendo? Então o que são as metástases? As metástases são neoplasias malignas, mais comuns nos ossos, que se disseminam secundariamente, ou seja, estão vindo de uma distância, muitas das vezes da próstata, da mama, muitas das vezes do pulmão, e essas células começam a se proliferar à distância, chegando no osso, determinando o aparecimento de fraturas e uma série de outras comorbidades. Observe nessa fotografia em que uma lesão tumoral na mama se dissemina pela corrente circulatória e se espalha por toda a superfície da bacia e terço proximal do fêmur. Isso também não é raro nas lesões de próstata. Lesão tumoral primária da próstata que se prolifera em regiões da bacia. Ok? Vamos acender a luz aqui, olha. Uma fotografia com mais detalhe, né? Uma fotografia com mais detalhe da lesão tumoral metastática ocupando toda a bacia. E o problema aqui são as complicações. Como esse osso aqui está afetado por uma lesão tumoral, não raramente existem as fraturas patológicas. O osso simplesmente se quebra, porque a razão de existir dele, que é a sustentação do corpo, deixa de existir, ele se fratura e nós vamos estar diante de uma série de outros problemas em que são chamadas comorbidades dessas fraturas. Aqui uma outra lesão tumoral metastática em região metafisária da tíbia, o osso perdendo toda a sua sustentação. Aqui uma nova metástase, uma outra metástase, comprometendo por inteiro uma vértebra, muitas das vezes aqui é chamado de mieloma, né? Comprimindo a medula espinhal, determinando o aparecimento de compressões medulares, paraplegia e etc. Então, por que sempre? Uma pergunta na ortopedia que os clientes sempre nos fazem, né? Por que sempre as queixas de qualquer dor, a ortopedia sempre faz uma radiografia? Por que nós radiografamos praticamente todos os pacientes com história de contusão,
ou com história de dor articular. Muitas das vezes somos questionados: poxa, doutor, é apenas uma dor no joelho, uma contusão, o senhor vai radiografar? Então, doutor, tem uma simples dor lombar, é necessário radiografar? Ou então outra pergunta: doutor, apenas um pequeno trauma, por que de uma radiografia? O doutor, meu filho caiu do balanço, tem que realmente ser radiografado? E muitas lesões tumorais, a sintomatologia é praticamente que nenhuma. E temos que radiografar sempre sim, para surpreender uma lesão tumoral. As lesões tumorais, benignas ou metastáticas, muitas das vezes elas não têm nenhuma sintomatologia. Senão, se nós radiografarmos 1000 clientes e se tivermos o diagnóstico de uma lesão tumoral, valeu a pena radiografar todos esses 999 clientes. Eu me lembro muito bem que na época de residente, há uns 30 anos atrás, na época da Santa Casa, uma criança com uma dor no joelho foi radiografado e nós conseguimos surpreender uma lesão tumoral da mão do técnico de raio-x que fez aquela radiografia. Então foi dado um diagnóstico de um osteocondroma no técnico que ajudou a fazer a radiografia da criança. Isso tudo para mostrar a vocês que é fundamental a radiografia simples, porque nós muitas das vezes não rastreamos ou não procuramos uma fratura. Que nós estamos procurando, por exemplo, numa imagem dessa, é se por acaso os pedículos estão normais. E daí nós poderemos iniciar a investigação de uma lesão tumoral. Então, o que nós mostramos a vocês, o tratamento, a lesão tumoral, ela tem cura, basta ser diagnosticado precocemente. Nós deveremos sempre realizar exames preventivos, rotinas de laboratório, exames de próstata, mama, exame da endocrinologia, densitometria para avaliação da massa óssea. Então, sem dúvida nenhuma, a nossa mensagem aqui a vocês, que a medicina preventiva, a partir dos 30 anos de idade ou 40 anos, exame de rotina da mama, exame da próstata, exame laboratorial, ultrassom da cavidade abdominal, é fundamental em rastrearmos a possibilidade das patologias tumorais. Nós, da mesma maneira que um automóvel, existem as revisões de 10, 20, 50, 100 mil quilômetros, nós temos de trabalhar preventivamente, porque as lesões tumorais, com diagnóstico correto, numa época precoce, eu posso garantir a vocês, a grande maioria delas tem cura. Não devemos esperar uma lesão tumoral já no grau final, naquela pessoa que nunca fez um toque retal ou sempre procurou um PSA dentro da normalidade, em que ele venha se desenvolver surpreendentemente, nós pegamos uma metástase óssea. Na hora que nós temos uma metástase, aí realmente não tem mais solução, não tem mais cura, porque ele já está na fase muito avançada da lesão tumoral. Mas a identificação do câncer primário tem muita coisa que pode ser feita. Muitas mulheres já morreram de câncer de mama no passado e hoje é inadmissível uma mulher morrer de metástase de câncer de mama, porque esses diagnósticos podem ser dados de maneira precoce. Essa é a mensagem que eu quis mostrar a vocês, em que a prevenção, a atenção dos sinais indiretos como emagrecimento e febre, atenção para a tosse de longa data, verificar sempre próstata, mama, tireoide, verificar as rotinas de ultrassom abdominal, eu acho que é a nossa mensagem a vocês. O câncer tem cura, desde que tenha sido feito um diagnóstico precoce aos nossos clientes. É fundamental, a radiografia é simples, porque muitas das vezes a gente surpreende uma lesão primária do osso numa simples radiografia da coluna vertebral. Qualquer dúvida que vocês tenham, favor entrar em contato com a gente pelo Facebook ou qualquer pergunta e vamos continuar na nossa próxima transmissão, fratura do idoso no dia 29 de agosto, às 15h30.
Muito obrigado por vocês estarem conosco mais uma vez.